Olá, meu nome é Camila Sabrini, sou discente do curso de Engenharia Florestal na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Irei apresentar o trabalho sobre bancos de DNA brasileiros de plantas nativas, tendo como orientadora a professora Patrícia Luiz Ribeiro. Bem, os bancos de DNA são instituições centralizadas em conservação, preservação, armazenamento, fornecimento de DNA genômico e associação de dados. Quando falamos sobre essas associações de dados, temos a variabilidade genética, a diversidade genética, a história evolutiva e a identificação de uma espécie. E assim a gente já pode ter uma ideia da importância dos bancos de DNA. E quando começamos a pesquisar na literatura sobre bancos de DNA, vemos que é uma coisa muito vaga, principalmente quando se trata das plantas nativas brasileiras. A maioria dos bancos de DNA existentes no Brasil hoje são particulares e não seguem, em sua totalidade, o regimento federal. Dos que seguem o regimento federal, temos o Banco de DNA do Jabote, que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e o banco de DNA mais representativo, o da UFES, como podemos ver no slide. Mas mesmo esse sendo mais representativo, se formos pegar a quantidade da flora nativa do Brasil que está catalogada, isso seria cerca de 30%, considerando que esse valor que está no banco de DNA é somente daquelas espécies que não estão repetidas, são únicas. Então, a gente já tem uma ideia que é preciso ainda ter muito estudo e ainda há muitas espécies a ser catalogadas da nossa flora, porque isso não corresponde à sua totalidade. E os bancos de DNA, eles normalmente são vinculados a outras instituições, como herbários e museus. O Jabote é vinculado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o da UFES é vinculado ao herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana. Temos o da UFRB, que é vinculado à URB, o Herbário do Recôncavo da Bahia. E tendo isso em vista, que a gente precisa agregar ainda mais os números de amostras da nossa flora nativa nos bancos de DNA. Por quê? Porque os bancos de DNA são importantes para manter a biodiversidade da nossa flora e a preservação de espécies que já estão em extinção e a importância dos nossos biomas. Se a gente trazer todos esses dados, a preservação, o índice vai ser bem maior. E no UB, e no laboratório, utilizamos padrões, porque todo o processo é padronizado, são etapas que têm que ser seguidas, como o armazenamento em sílica para secar a amostra, as extrações é utilizado os protocolos, a quantificação é utilizado os protocolos. Tudo se deve ter uma padronização, para que saiba o que ocorreu durante aquele processo. E, logicamente, seguimos isso no nosso laboratório. Atualmente, no banco de DNA da UFRB, temos cerca de 220 amostras no banco de sílica. Por que no banco de sílica? Porque para podermos extrair esse material, ter o DNA como produto final das nossas extrações, da quantificação, da PCR, é necessário que essa amostra esteja identificada a nível de espécie. E se vocês puderem observar, algumas amostras ainda só estão em gênero. Então, isso requer um pouco mais de tempo. E quando trazemos esse gráfico, mostramos as famílias que têm o maior percentual, maior representatividade no nosso banco, dando atenção às famílias que compõem o grupo das asterídeas, que tem a maior representatividade no banco de DNA da UFRB, que tem foco entre a região do Recôncavo e a do Vale do Jequiriçá. Essas são algumas referências utilizadas e gostaria de agradecer ao UFRB, ao UFES e ao CNPq, que apoiam e incentivam esse projeto. Desde já, obrigada.